impressionante. É impressionante. Que tinha pessoas aqui, tem pessoas aqui, que precisavam ser tocadas pelas mãos de Deus. Amém? E você não saiu do seu lugar para manifestar a vontade dele aqui na terra, porque você foi tímido. Quando algo ferver no seu coração, não é da sua cabeça, porque Satanás não vai mandar você impor as mãos sobre ninguém para liberar uma chave de vitória para a vida dela. Mas nós estamos crescendo. Estamos crescendo e vamos crescer muito mais. Aleluia. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, por tua palavra, que não volta vazia. Ela produz o efeito necessário. Aleluia. Senta aí um pouco, obrigado. Grupo de louvor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? E hoje nós vamos ver algumas coisas concernentes à palavra de Deus, bem rapidinho. O pastor André não está aqui, mas a gente vai traçar uma linha de raciocínio. E eu só preciso que você preste atenção. Amém? Então, o tema da ministração hoje é o segredo do reino. E a gente encontra isso em Marcos capítulo 4, versículo 11, na versão Ara. E ele diz, Jesus dizendo: a vós é confiado o mistério do reino, mas aos de fora, tudo se lhe diz por parábolas. Nós temos o segredo do reino. Nós temos o segredo do reino. Nós temos o segredo do reino. Foi nos revelado o segredo do reino. E qual é o segredo do reino? O segredo do reino é, a gente pode encontrar, né? Eu estava lendo um livro extraordinário. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, mas é Motivação para o Sucesso, de Charles Capps. E uma palavra rema brotou no meu coração por esses dias. O Logos eu já conhecia, mas agora chegou o rema. Depois de quase 400 anos de verbo da vida, tem coisas na realidade que a gente aprende, mas que a gente não coloca em prática. E isso serve de repreensão para a minha vida, mas também serve para a sua. Amém? E agora que a palavra chegou, revelada, nós vamos agir à altura dela e as coisas irão acontecer. Amém? Marcos capítulo 4, você ama ler a sua Bíblia? Amém. 2 amém só, né? Pastor Silvio, ele disse amém, né? Surpresa de todos, pastor Silvio disse amém. Mas você ama ler a sua Bíblia? E nós vamos fazer uma breve leitura, Marcos capítulo 4, do versículo 1 até o 20, e depois a gente vai ver algumas coisas importantes nele, ok? Marcos capítulo 4, na versão Ara, ele diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira do mar e reuniu numerosa multidão a ele. De modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira da praia. Versículo 2, ele diz: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento ou ensinamento. Ouvis, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram ela. Outra caiu sobre solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto a terra não ser profunda. Saiu, porém, o sol, queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Versículo 6, ele diz: mas
o versículo 7, ele diz: e outra caiu sobre espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram, e não deu mais frutos. Mas outra caiu em boa terra, vingando e crescendo, dava frutos, um grão produzia 30, outro produzia 60, outro produzia 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando se achou só os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-lhe acerca da palavra. E ele, Jesus, disse: a vós é confiado o mistério do reino, o segredo do reino, a chave mestre do reino dos céus. Eu confio a vocês o segredo para que as coisas aconteçam. Eu confio a vocês o segredo do sucesso, o segredo de ser produtivo. Eu confio a vocês o mistério do reino. E que mistério é esse? Ele diz: aos de fora, tudo era falado por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendei todas as outras? Jesus diz no versículo 13 a chave do mistério. Ele começa a explicar a parábola a partir do versículo 13. No versículo 11 ele diz: olha, presta atenção, porque isso que eu vou dizer a você é o segredo que vai ser revelado a vocês. E no versículo 13 ele diz: vocês não perceberam ainda essa parábola. Se vocês não conseguirem entender essa parábola, vocês não vão conseguir entender mais nenhuma outra. E aí ele começa a explicar. Versículo 14: o semeador semeia a palavra. E eu entendo com isso que palavras são semente. Coloca aquele artigo que eu tirei do livro, está no livro, Chave Cap. Depois a gente continua, lê ele. O reino de Deus, ele opera segundo o princípio de semear e colher. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você planta e você colhe. E o mais legal da semente é o seguinte: você não tem poder de produzir, mas a semente tem. E quando a semente produz, ela está nada mais, nada menos do que fazendo aquilo que ela nasceu dentro da organização, da estrutura terra para ser. A semente em sua natureza, naturalmente, se ela for uma boa semente e encontrar o espaço para produzir, naturalmente ela irá produzir aquilo pelo qual ela foi criada para fazer. E quando eu falo de semente, nessa ministração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esqueça dinheiro. Não que você possa plantar dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, está entendendo? Para que você entenda essa passagem, é preciso que você desassocie a palavra semente de dinheiro. Você vai associar a palavra, e essa é a chave, o segredo do reino de Deus. Você vai ter que associar nessa ministração a palavra semente à palavra. O reino de Deus no nosso interior, porque nós somos uma terra fértil, não é não? 2 amém só? Tudo bem, você vai entender daqui a pouco que você é uma terra fértil. O reino de Deus no nosso interior
ele é o centro de reprodução. O centro de reprodução de todas as coisas. A palavra, ela vem e ela cai no seu coração. E é no seu coração que ela vai produzir 30, 60 ou 100 por um, ou não vai produzir nada. Na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, Jesus nos diz que o nosso coração é o solo que produz tudo que você planta nele. O nosso coração, nessa parábola, o nosso coração é o solo. No versículo 14 ele diz, o semeador saiu para semear a palavra. Muitas das vezes nós associamos esse texto a algo evangelístico, não é não? O semeador saiu e saiu lá e ele semeou, né, os evangelistas que gostam disso, não é não? Aí, ele saiu, o semeador, e ele semeou, e ele pegou a palavra e plantou num coração, mas esse coração não quis saber, e o outro tal, e aquilo outro. Só que é um culto de Santa Ceia. E no culto de Santa Ceia a gente mexe com a igreja. Deixa a galera que está lá no mundo, agora, nesse exato momento, lá. E nós vamos fazer uma introspecção. Nós vamos chamar a responsabilidade para quem? Para nós mesmos. Então nós vamos mudar algumas brincadeirinhas desse texto para que você se localize nele. Porque a Bíblia nos ensina, né, não? Que cada um tem que examinar a si mesmo. E então você vai tomar a Santa Ceia. Amém? Então vamos bagunçar com a sua mente agora. Vamos trocar, né? Nós já trocamos. Esse texto, nesse exato momento, não é evangelístico. Esse semeador, na realidade, não é um evangelista e muito menos o próprio Jesus. Esse semeador é você mesmo. E o solo, na realidade, não é o solo da galera que está no mundo, não. Porque Jesus começa a parábola e mais quando ele começa a explicar, ele chama a galera para perto e diz, se vocês não compreenderem o segredo do reino, vocês não vão conseguir acessar o reino. Se vocês não conseguirem entender o segredo do reino, se vocês não conseguirem entender essa palavra, não adianta você pregar para o mundo, porque você não entendeu o básico. Se você não entende o básico, como é que você quer outras coisas? Você precisa entender que o semeador é você. A palavra é o seu coração. E as coisas que você encontra nesse texto, a semente que caiu na beira do caminho é um tipo de solo. A semente que caiu entre os espinhos é outro tipo de solo. A semente que caiu no meio da rocha é outro tipo de solo. A semente que caiu numa terra fértil é outro tipo de solo. 4 solos você encontra. 4 solos você encontra. Mas na realidade o solo é o mesmo. O que você encontra, porque a palavrinha solo se encontra nas 4 explicações. Então, o solo é o mesmo. O que muda? As características dele. As situações que você passa durante a história da sua vida. Tem momento que você, que é o semeador, semeia a palavra. E ela parece que caiu num solo à beira do caminho. E aí, em outras situações na sua vida, parece que você está no meio de espinhos. Em outras situações na sua vida, parece que você está no meio de um solo rochoso. E em outra situação da sua vida, parece que você tem uma boa terra. A responsabilidade de lançar a palavra não é de Deus. Deus, ele fez o modelo. Se você for analisar as escrituras desde o começo, o legal é que Jesus é um cara muito desenrolado, não é não? Ele é um cara muito ligado, ele é um cara muito esperto, com todo respeito, tá? Aos que não me conhecem, eu sou assim mesmo, meio perturbado. Jesus é um cara muito desenrolado, muito esperto, e ele diz assim, vocês precisam entender, versículo 14, que o segredo do reino de Deus, ele consiste numa coisa. Desde o começo, as coisas elas foram criadas pela palavra. Na criação, o que foi que Deus usou para criar as coisas no planeta? Ele usou a palavra e a terra
foi produzida. E aí, no decorrer dos dias, ele usou o quê? Pelo amor de Deus, ele usou o quê? Então, Deus usou a palavra. A palavra saiu da boca do semeador. A palavra caiu na terra, aqui. E produziu o quê? Luz. Aí no outro dia produziu o quê? As coisas que foram acontecendo. Todas as vezes que Deus lançou, o semeador lançou a palavra, ela produziu. Ela caiu na terra e ela produziu. Isaías diz que é impossível que a palavra saia da boca de Deus e volte para Ele, sem produzir o resultado pela qual ela foi designada para fazer. É impossível. E o mais interessante é o seguinte: Satanás tenta Adão com a palavra. Satanás tenta Jesus com a... Satanás usa palavras para tentar a sua cabeça. Está dando para entender? E o mais interessante é o seguinte: Eva caiu porque ouviu palavras que não estavam de acordo. E criou-se um problema. E o mais legal é o seguinte: no tempo determinado, a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra, Jesus, para resolver a mesma coisa. Como que as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas se converterão? Porque nós usamos palavras. O que nós estamos esperando? O retorno da palavra, para que a palavra se cumpra. O que está escrito no livro da vida? Palavras com o seu nome. Está dando para você entender? Jesus está tentando dizer: o segredo é a palavra. Do começo até o fim, se não tiver palavra, não funciona. Mas Jesus, nesse texto especificamente, para essa ministração, ele pega a responsabilidade, tira de Deus e coloca dentro de você. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22, Deus assume um compromisso com Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 22, né? Depois do dilúvio, Deus assume um compromisso com Noé. E ele diz: enquanto tiver terra, você está nela ainda? Você está nela ainda? Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente. Mas Marcos capítulo 4, versículo 14, diz que palavras são semente. Enquanto você estiver nessa terra, você não vai deixar de falar. E as mulheres falam um pouco mais do que os homens. Por isso que elas são mais abençoadas, não é não? É. 2 amém só, você não entendeu, mas tudo bem. Então, enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e colheita. Isso é uma ordem, é uma lei. E Jesus disse: se você tem que entender isso. Se você não entender, o reino de Deus não funciona para você. E aí você vai usar as suas palavras para maldizer a Ele. O semeador é você. O solo é o seu coração, a sua vida. Durante a trajetória da sua vida, vão aparecer 4 tipos de situação. E o mais legal é o seguinte: você não pode deixar de falar em nenhuma delas. Mas o mais interessante é o seguinte: a Bíblia nos ensina que a semente dá de acordo com a sua espécie. Se você lançar a palavra certa, vai produzir o resultado correto. Se você lançar a palavra errada, vai produzir o resultado errado. Por isso que sua vida muitas vezes dá errado, porque você fala: eu não presto. Eu não vou conseguir. Bem que meu pai tinha razão. Você fala. E as coisas acontecem, porque você disse. E enquanto você estiver na terra, você vai falar e as coisas vão acontecer. E se você não falar, as coisas não vão acontecer. E se você falar errado, vai acontecer errado. E Jesus disse: se você não entender,
nada adianta você entender o resto das parábolas. Você precisa entender que você é responsável pelo que sai da sua boca. E eu chamo a responsabilidade para mim também, está entendendo? Porque eu sou como você e fui tratado por essa palavra, como você está sendo. Bendita é a palavra quando ela vem no seu tempo. E o texto diz, né? Capítulo 14, né, versículo 15, ele começa a explicar os tipos de solo. E os que estão junto ao caminho são aqueles que recebem a palavra, que a palavra é semeada. Mas tendo ouvido, logo Satanás tira a palavra que neles foi plantada. Muitas das vezes, situações acontecem na sua vida e você se acha dessa forma. A palavra que é lançada à beira do caminho, ela foi semeada, porque você ouviu muita coisa a respeito da palavra já. Você conhece muita coisa a respeito de Deus. Você ouve e você deixa Satanás roubar a palavra que você mesmo falou. Você deixa Satanás roubar a palavra que um dia saiu da sua boca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se liga com o que você fala. Vida e morte estão no poder da língua. Quem bem utiliza, colherá do seu fruto. O inverso é verdadeiro, psicologia reversa. Quem mal utiliza, comerá do seu fruto do mesmo jeito. E isso não é pensamento positivo. Está dando para entender? Isso não é um vício de linguagem. Não. É a palavra. Você fala aquilo que você acredita. Você fala aquilo que você acredita. Você fala aquilo que você acredita. Versículo 16, o próximo. Semelhantemente são esses os semeadores, os que são semeados em solo rochoso, os quais ouvem a palavra no domingo de noite, não? E aí começa a segunda-feira todo empolgado, não? Porque você recebeu a palavra tal e pá, aquilo outro. Aí logo começa a segunda-feira. Mas você recebeu ela com alegria no domingo. Mas aí na segunda-feira, o decorrer do versículo diz: mas ela não tem raiz aonde? É impressão minha ou a responsabilidade é do solo? E quem é o solo? Seu coração. Você muitas vezes não tem responsabilidade com você mesmo. Muita coisa deu errado na sua vida e a culpa é sua mesmo. Como muita coisa que deu errado na minha vida, a culpa foi quem? Minha. Do mesmo jeito que muita coisa deu errado na sua vida e a culpa é de quem? Sua. E muita coisa às vezes vai continuar dando errado na sua vida. Por quê? Porque você continua achando que a culpa é dos outros. Simples assim. E Jesus disse: se você não entender, não adianta eu pregar mais nada, porque você não entendeu o básico. E ele diz: você recebe a palavra na segunda-feira, empolgadão no domingo, né? Aí na segunda-feira você não encontra raiz em você mesmo. Por quê? Porque você não rega a palavra com oração, com leitura da própria palavra de Deus. Você não rega com louvores, você não rega com salmos. Sua mente é perturbada. Por quê? Porque você perturba ela. E muitas vezes é você que procura mesmo perturbar ela. Porque a Bíblia já diz: não andeis ansiosos. Às vezes você procura alguma coisa para se perrear. É você que procura às vezes, está entendendo? Eu acho que eu estou falando para alguém aqui, né? Recebeu isso com muita empolgação. E ele diz que a palavra que você planta, no versículo 17, ela não encontra raiz e ela dura pouco. Por quê? Porque chega a angústia, perseguição, causadas por quê? Pela palavra.
Os cuidados da vida, perseguição, pressão, todas as coisas que muitas vezes acontecem, vêm sobre a sua vida, você acha o seguinte: eu não sei por que às vezes eu sou tão perseguido. Não é porque você é a última Coca-Cola do deserto, não, cara. O texto diz que muitas vezes você é perseguido, muitas vezes você é escandalizado, muitas vezes as coisas se levantam, e o texto é bem claro, ele diz assim, por causa da palavra. Você recebe uma palavra no dia de domingo, você recebe uma palavra no culto, você recebe uma palavra quando você está lendo a Bíblia, aí aquilo vem como uma verdade na sua vida, e você vai se enchendo de força para poder agir pela palavra. Aí Satanás faz o quê? Começa a perseguir, levantar situações. Não porque você é a última Coca-Cola no deserto, é para roubar a palavra que foi plantada no seu coração. Satanás, quando foi tentar Jesus, não era simplesmente porque ele era o Messias, é porque Satanás queria roubar a eficácia da palavra. A única coisa que ele precisava de ser adorado não era para mostrar que isso, não, era para roubar a palavra. Porque se ele rouba o coração de Jesus, ele rouba a palavra que iria consertar os problemas. Ele iria interromper o ciclo da vida. Ele iria interromper o ciclo da organização. Por quê? Porque ele conseguiu roubar o coração aonde a palavra tinha sido plantada. E qual foi a palavra? A ordem que ele recebeu do meu pai: vá lá e conserte as coisas. Essa palavra saiu da boca de Deus, entrou no coração do próprio Jesus. Ele desce para aqui para a terra com essa palavra dentro do coração dele: vá lá e conserte as coisas. E essa palavra caiu no coração de Jesus, mas o coração de Jesus era um bom solo. E aí Satanás veio tentar roubar essa palavra quando disse: olha, me adore, se jogue daqui e tal e pá. Levantou situações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E em nada conseguiu brecha. Por quê? Porque Jesus soube preservar a palavra que tinha sido plantada no coração dele. A pressão vem para roubar a palavra que você planta. A pressão vem para confrontar a palavra que sai da sua boca. A pressão vem para tentar roubar a palavra que você carrega. Mas, versículo 18, outros são semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Muitas situações aparecem na sua vida e você ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo com quem? Com o solo. Está dando para entender? Você é um solo, você recebe a palavra e ela começa a produzir resultados, mas aí a palavra que você guardou no seu coração, que começou a produzir resultados, ela vai encontrar um dos maiores obstáculos que existe nos corações dos seres humanos: a soberba. Porque muitas vezes as coisas começam a dar certo para você e você muitas vezes não dá o devido valor e reconhecimento. Você acha que foi seu braço forte que conseguiu. Você acha que foi as noites de sono que você passou orando ou jejuando ou lendo a palavra. E o texto é claro quando ele diz: fascinação das riquezas, demais ambições, concorrendo com quem? Com o próprio solo. E o que é isso? Falta de caráter. O texto é claro, peraí, pelo amor de Deus, é o texto que está dizendo, tá? Não sou eu não. Diz que por muitas vezes as coisas começam a dar certo na sua vida e às vezes começam a dar errado porque você sufocou a palavra que começou a dar certo com a falta do seu caráter. E perceba,
Nas 4 situações o solo é o mesmo. É com você mesmo que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu nunca passei por uma situação como essa, de soberba. Graças a Deus, aquele que está em pé, vigie de manhã, de tarde, de noite. Para que essa raiz nunca seja encontrada no seu coração. Nunca se esqueça. Tudo vem dele. Para ele volta. Tudo vem dele. Nós recebemos o benefício. Para ele volta com ações de graça. Tudo vem dele. Recebemos com o coração grato. Produzimos o resultado necessário. Mas tudo volta para ele com ações de graça. Recebemos. Pessoas são curadas e são transformadas. E tudo volta para eles com ações de graça. Reconhecendo que tudo vem dele. Nada somos nós. Tudo vem dele. E ele diz, a falta de caráter, a fascinação das riquezas, as demais ambições, e isso está dizendo as demais ambições. E eu não preciso listar aqui para você, porque você sabe, muitas vezes, aquilo que você quer, que muitas vezes não é lícito. E uma coisa que nós precisamos banir do meio da igreja, e quando eu digo igreja, não é essa igreja, está dando para entender? É a igreja como um todo. Nós precisamos banir o sentimento de que uns são maiores ou melhores do que os outros. Todos nós temos o mesmo grau de importância diante de Deus. Porém, por um princípio de organização, Ele colocou as partes no corpo como Ele quis. Se você consegue entender essa coisa e procurar ser achado fiel aonde Ele lhe colocou, seja onde for, você vai produzir mais e mais rápido. E você vai produzir, você vai ajudar o crescimento do reino. Está dando para você entender? Demais ambições, seja ela qual for, concorrendo com o solo, sufocam a palavra, que até às vezes começou a produzir resultado. Mas a falta de produção de resultado é simplesmente porque você desviou o foco. E é você mesmo, tá? Não sou eu, não. Porque eu estou falando para você, não estou falando para mim. Foi uma piada, né, Tiago? Ninguém entendeu, mas tudo bem. No versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, e ela começa a frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. E especificamente nesse texto, nós podemos entender ele de duas formas. Aqui nós podemos entender que é realmente a palavra de Deus. Está dando para entender? A palavra de Deus, que vem de Deus, a Bíblia. Você vem, ela recebe, né? Você recebe dele. Como essa palavra que você está recebendo agora, né? Não? Que eu acredito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos aqui, sem exceção, é uma boa terra. E está no momento, né, porque a gente viu, né, que são 4 situações da sua vida, e você está hoje de manhã numa situação muito de boa terra, e você está recebendo a palavra de Deus, e ela vai produzir o resultado que é organizar a sua vida, e também daqui a pouco você vai exercer essa palavra, você vai falar palavras, porque você precisa entender aquilo que o texto está dizendo, que o próprio Jesus disse, no versículo 14, que no versículo 13, o segredo é aquilo que o versículo 14 diz, palavras são sementes. Se você parar para analisar, tudo, como eu falei, foi criado pela palavra, é sustentado pela palavra, vai ser organizado, vai ser consumado pela palavra, porque Jesus vem e vai dar o ponto final, tudo é a palavra. Se você não organizar as palavras que saem da sua boca, se você não organizar o seu modo de pensar, se você não fizer isso, nada vai continuar, nada vai dar certo. Tudo vai continuar do jeito que está. Loucura é você tentar, né? É uma frase que diz, loucura é você tentar fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Isso é loucura. Não tem como você entender. Se até hoje coisas erradas deram na sua vida e você insiste nessas coisas erradas, falando coisas erradas, vai continuar dando errado. E você nunca vai assumir a responsabilidade que é sua.
A responsabilidade é de quem lança a semente. E sementes são as palavras. Então, muda seu modo de pensar, organizado pela palavra de Deus. E, consequentemente, o seu modo de falar muda. E quando as coisas derem errado, a pressão vem por conta da palavra. E aí, como é que você reage? Com a palavra. Vem a pressão, você tem duas opções. Ou você fala aquilo que é certo, ou você fala aquilo que é errado. Palavras são sementes. Se você planta aquilo que é certo, vai colher o que é certo. Se você planta aquilo que é errado, vai colher o que é errado. O mais interessante é o seguinte, irmãos. Nesse evangelho, né, a gente estava até conversando sobre isso nesses dias, né? Nesse evangelho neopentecostal, eu vi isso num post do Instagram. Às vezes o Instagram prega para você. Às vezes, né? Você não precisa passar o dia todo nele. Não, ninguém disse amém, mas tudo bem, tá, eu entendo. Às vezes esse evangelho neopentecostal que a gente prega, né? De que tudo vai dar certo, e realmente vai dar certo. Às vezes as pessoas não entendem. E acham que tudo sempre vai dar certo. Que isso vai nos isentar de problemas, situações e aflições. E às vezes, Deus não tarda, está entendendo? Mas às vezes Ele demora um pouco para manifestar o livramento. E aí você reclama porque Ele não manifestou ainda. Como se muitas vezes Ele tivesse a obrigação de lhe livrar. Não, Ele vai lhe livrar porque Ele disse que Ele vai lhe guardar por todos os momentos. Mas se Ele não lhe livrar do problema, Ele vai lhe livrar no meio dele. Isso a gente entende quando Jesus fala e disse, ora, no mundo vocês terão tribulações. Deixa eu fazer uma oração agora que vai resolver todos os seus problemas. Qual é a oração que Jesus faz? Pai, eu oro, não para que vocês tirem eles do mundo, ou seja, não para que você tire os problemas da vida deles. Eu oro para que você consiga livrar eles de todos eles. E Jesus disse, se você entende essa chave, que a sua vida é organizada por aquilo que sai da sua boca, independente das situações que você está, independente do momento da sua vida que você esteja, independente se você está à beira do caminho, no meio de espinhos, no meio de rocha, ou se é um solo fértil, independente de. O segredo do reino são as palavras que saem da sua boca. Quem bem utiliza, come do fruto. Fecha teus olhos aí mesmo, sem barulho, sem nada. Sem gritar também, não precisa, né? Baseado nessa palavra. Lança a palavra sobre a sua vida. Não é pela vida de ninguém, não. Agora você vai lançar palavras sobre a sua vida. Aleluia.
Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Essa ministração de hoje, ela foi baseada em um dos capítulos desse livro aqui, ó. Motivação para o Sucesso. Soluções Bíblicas para Ser Bem-Sucedido. Charles Capps. Custa apenas R$ 45,90 na livraria. E se você pensou, tá muito caro, você acabou de lançar uma palavra. Pegadinha do pastor. Deu para entender como é tão sutil? E se você não se liga, é nisso que você vai pensar. Que o dinheiro pode parar a sua vida. Aonde nesse texto, baseado nesse texto, nós encontramos. Obrigado, querido. Jesus explica nesse texto que o segredo do reino não é quanto você recebe. O segredo do reino é o que você está fazendo com o que você recebe. Muitas das vezes o dinheiro, né, é algo que nos paralisa, né? Ou a falta dele também nos paralisa. Mas a solução, a chave do sucesso, a chave para o reino, a chave do reino, o segredo dele não é o dinheiro. É a palavra. Porque com o dinheiro você não compra a palavra. Mas com a palavra o dinheiro chega. Segredo do sucesso, né? O segredo do reino não é a saúde. Porque com a sua saúde você não encontra a solução para os seus problemas. Mas com a palavra você encontra a saúde. A saúde não compra a palavra, mas a palavra traz a saúde. Está dando para você entender? Vocês me amam ainda? Já sabe, né? Se não me amar, é problema seu. Eu lancei uma palavra agora, viu? E a Bíblia nos ensina que esse é um dos maiores memoriais estabelecidos na Nova Aliança, que é a Santa Ceia. E com ela nós manifestamos a palavra. Com ela nós reverenciamos a palavra. A palavra que um dia foi dita. Façam isso em memória de mim. E se estamos fazendo isso, é porque a palavra ainda não voltou. Mas se estamos fazendo isso, certamente é porque a palavra voltará. Ela voltará para cumprir o propósito pela qual um dia ela vai ser enviada novamente. Vá lá recolher o meu povo. E aí se cumprirá todas as coisas dos últimos dias. Mas fazemos a Santa Ceia porque nós honramos a palavra dele. Celebramos a Santa Ceia porque um dia essa palavra veio e ela organizou a nossa vida. E se você está aqui hoje pela manhã e você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, eu gostaria de dizer a você, hoje é o dia que a salvação vai entrar na sua casa. Se você está aqui hoje pela manhã e você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar com você, nós vamos orar por você e você vai ceiar conosco. Só para escandalizar os religiosos. Tem aqui alguém hoje pela manhã que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos são crentes? Tem aqui alguém hoje pela manhã que precisa de oração para cura, seja para qual problema for? Você faz um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Você pode ficar em pé, irmão? Por favor. Tem mais alguém que precisa de oração para cura? Você pode ficar em pé, por favor? Fique em pé onde você está, no seu lugar. Tem mais alguém que precisa de oração para cura? Eu não preciso convencer a você que você está doente, né? Então, vamos lá.
Você que está em pé, olha para mim. Todos vocês são nascidos de novo? São? Todos são nascidos de novo? Beleza. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Só um minutinho, por favor. Preste atenção. Com relação à saúde divina, à cura divina, uma vez que Jesus morreu naquela cruz por você, Ele pagou a sua saúde. Pagou. Ele comprou, pagou, pá. Você devia, está pago. Aí eu lhe pergunto, como você pode ser cobrado por uma coisa que já foi paga? Hã? Não pode. Pode. Se alguém lhe cobra, está sendo ilegal na sua vida. Então não tem poder sobre você. O que nós entendemos é que quando nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, pá, no nosso espírito. Mas eu também entendo, quando eu leio as Escrituras, que Jesus passou 30 anos nessa terra, sem estar no ministério dele. Mas quando ele iniciou o ministério dele, o Espírito Santo veio sobre ele, como uma forma corpórea sobre uma pomba, na hora que ele foi batizado. E ouviu-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz que Jesus passou 3 anos e meio operando sinais, prodígios, maravilhas, porque ele foi envolvido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo operou milagres. Mas a pergunta é simples. Você nasceu de novo, e você disse a mim que nasceu de novo. O preço foi pago naquela cruz porque ele salvou você. E a Bíblia ensina que a mesma força poderosa que estava sobre Jesus, ressuscitando, curando, expulsando demônios, ela mora dentro de você. Então eu entendo que a força ativa de Deus, que é o poder do Espírito Santo, mora dentro de mim. Então o poder que você precisa para você ser curado agora, mora dentro de você. Você carrega o poder de curar. A pergunta é simples. Se você é nascido de novo, você tem uma aliança com Ele, o preço foi pago, você carrega a cura, é da vontade dEle curar. O que impede você de ser curado? O que impede você de ser curado? Palavra, é uma pergunta. Fala a palavra. O que impede você de ser curado? Hã? Procura a sua doença agora. Procura a sua doença agora. O que você não poderia fazer? O que você não podia fazer? Hã? Pai, tu não podia fazer isso não? Mas tu está fazendo agora. Agora tu não está fazendo direito não. Vem cá. Tu não podia fazer isso não? Aí, então tu foi curado. O que você não podia fazer? A chave está na sua cabeça. O que você não podia fazer? Está aqui agora. Você é um milagre. O que você não podia fazer? Agora, você pode dar para segurar aqui.
Aleluia. Você pode sentar, por favor. O que você tinha? O que você tinha? O que você tinha? Não pode falar?
Aleluia. Aleluia. Isso é o que a gente encontra na Santa Ceia. O cumprimento da palavra dele. Isso aqui representa a nossa aliança que nós temos com ele. E nela, ele garante, pelo poder do sangue, não apenas o pagamento do seu pecado, mas pelo corpo dele, ele levou, tomou e carregou a sua doença. Você tem uma aliança de sangue com ele. O próprio Espírito mora dentro de você. E o que restaurou vocês agora, meu nobre, o que restaurou a sua audição, não fui eu. Foi o poder que você carrega. Ele foi ativado com uma palavra. E o poder que você já levava a ele curou o seu ouvido, restaurou o seu joelho, organiza sua mente, organizou o seu braço, vai curar cada célula do seu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que nós cremos, é isso que nós falamos, em nome de Jesus. E a situação, se houver amanhã, você resiste ela com a palavra, e a palavra traz o resultado. Baseado nisso, levanta teu cálice, teu pão. Pai, obrigado em nome de Jesus, por tua mesa, que trouxe restauração para os nossos corpos. Em nome de Jesus. Pode ir comer. Semelhantemente, ele, quando tomou o pão, partiu e disse: ele disse: tome o meu cálice. Este é o meu sangue, que é derramado por vós. Façam isso em memória dele.